Fala galera, salve, salve, mais um vídeo aqui no canal Raíza Simplício, vídeo pra gente falar sobre vários assuntos interessantes, como a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Volta Redonda, o show do Pedro, Michael, Vitinho, para falar do Gerson e de vários outros assuntos do Flamengo. Vocês sabem que aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto para trazer as notícias para vocês. Mas antes de tudo, quero falar para vocês que hoje é o meu aniversário, hoje dia 2 de maio, meu aniversário, e como presente eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem aquele like que é muito importante pra gente, né? Então é isso, galera, meu presente, hein? Vamos lá, mas vamos falar de Flamengo, que é importante, vamos que vamos. O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0 no primeiro jogo da semifinal, né, do Campeonato Carioca, tirou onda, arrebentou. Jogo muito bom do Vitinho, do Michael e do Pedro, principalmente desses três jogadores. O Vitinho não fez gol, né? Mas no primeiro tempo, por exemplo, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. No segundo tempo, participou de uma linda jogada do gol do Pedro, que teve assistência do Michael, foi sensacional. E o Michael, né? É importante a gente dar os parabéns ao Michael, porque é batalhador, ele que passou por momentos complicados, dificuldades no Flamengo, se representou antes, voltou antes das férias, começou a treinar antes e tá aí agora colhendo os frutos com essa boa participação nesse jogo contra o Volta Redonda, foi muito importante para o Flamengo. E o Pedro, o que dizer do Pedro? Pedro, para mim, é o melhor finalizador do futebol brasileiro. Aqui no Brasil hoje, em território brasileiro, não existe um finalizador melhor do que o Pedro. E aí, problema para o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, na coletiva de imprensa hoje, né, depois do jogo, foi questionado sobre o Pedro, se ele é reserva, como é que faz, e ele disse assim, olha, eu não tenho reserva, aquele futebol de 11 jogadores em campo, enfim, acabou, né? Numa temporada que você tem 70, 75 jogos, todo mundo é titular, a gente tem colocado todo mundo para jogar, e dos últimos 3 jogos, o Pedro fez 90 minutos em 2 jogos. Foi o que o Rogério Ceni falou sobre o Pedro, falou sobre o Michael também, incluiu aí o Michael, o Vitinho e outros jogadores nesse pacote para dizer que eles não são reservas, que na concepção dele não tem reserva e nem titular. Respeito à fala do Rogério Ceni, mas na hora dos jogos mais importantes, né, o Pedro não joga. Na hora dos jogos mais importantes, o Pedro entra 5 minutos, 8 minutos, enfim. E eu, Raíza Simplício, não acho justo. Por quê? Porque ele performa, porque ele entrega, porque ele faz os gols e continua sempre no banco de reservas nos jogos mais importantes. Acho que o Rogério Ceni precisa encontrar uma solução para colocar em campo todos os jogadores que performam melhor. Né? Tem aquela coisa que o futebol é para quem, os titulares, é para quem, para começar jogando, quem está melhor, quem está no melhor momento. Né? E ninguém melhor do que o Pedro hoje no futebol brasileiro, como atacante, vive um momento tão bom, finalizador, de pegar a bola, finalizar, ter poucas oportunidades e colocar a bola para dentro. Então esse aí é um trabalho para o Rogério Ceni, mas ao que parece, pelo menos por enquanto, vai seguir como está. O Rogério Ceni que poupou hoje o Gabigol e o Felipe Luiz, de olho no jogo de terça-feira, né, contra a LDU em Quito, na altitude de Quito. Então, eles vão ficar mais descansados aí. E confirmou a ausência do Gerson, tá? O Gerson teve uma lesão de grau 1 na coxa, está fora do jogo contra a LDU, não jogou contra o Volta Redonda pela semifinal, e não joga contra a LDU. O Gerson deve ficar cerca de 10 a 15 dias fora de combate, trabalhando aí nessa recuperação. A ver se ele consegue se recuperar para o próximo jogo contra o Volta Redonda, né? O segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Mas contra a LDU ele não joga. O Rogério Ceni vai precisar encontrar uma solução. Na coletiva de imprensa, o Ceni deu a entender que vai optar por Bruno Viana, né?
Ele disse que, inclusive, o Bruno Viana estava mais cansado e ele poupou o Bruno Viana hoje de começar jogando, já pensando no jogo de terça-feira. No final da partida, o Willian Arão sofreu, né, uma entrada, sentiu uma pancada na perna, mas o Ceni tranquilizou, disse que está tudo bem, que nada que preocupe para o jogo de terça-feira. O Arão vai estar bem, vai estar 100%. E o time do Flamengo, né, a zaga, pelo menos para terça-feira, deve ser formada talvez por Willian Arão e Bruno Viana, né? A não ser que sem o Gerson, o Ceni coloque o Arão como volante, também existe essa opção. Amanhã, segunda-feira, é o último treino do Flamengo antes de encarar a LDU. Hoje, né, domingo, o Rogério Ceni ainda vai ter uma atividade também, então são 2 atividades antes desse jogo contra a LDU para poder preparar esse time. Ele tem algumas soluções ali. Tem o João Gomes, tem talvez o Hugo Moura, pode colocar o Willian Arão de volante, vamos ver o que ele vai fazer. Lembrando que o Rodrigo Caio também não joga contra a LDU, então o Rodrigo Caio também é desfalque, tá? Vamos falar agora sobre Everton Ribeiro, né? Se esse jogo contra o Volta Redonda teve alguns jogadores que foram muito bem, né, como o Michael, como o Vitinho, o próprio Pedro, lembrando até para vocês que o Pedro tem 7 jogos com a camisa do Flamengo na temporada 2021, 7 gols e 1 assistência, números incríveis, né? Mas o Everton Ribeiro, em contrapartida, tem 8 jogos com a camisa do Flamengo na temporada 2021, 0 gols e 0 assistências, ou seja, em 8 jogos na atual temporada, o Everton Ribeiro tem 0 gols e 0 assistências. Esses números já mostram que o desempenho do Everton Ribeiro está muito abaixo, né? O desempenho do Everton Ribeiro está muito abaixo. Mais um jogo ruim dele contra o Volta Redonda, acho que foi um dos piores jogos dele com a camisa do Flamengo. Ele tentou, mas não conseguiu fazer nada. Teve 2 grandes oportunidades, o Pedro deixou ele na cara do gol, né? E ele não conseguiu colocar a bola para dentro. Uma finalização, a bola até raspou a trave, mas a bola não entrou. Realmente a fase do Everton Ribeiro tá complicada e dá para ver dentro de campo ele chateado a cada jogada que ele tenta fazer e as coisas não acontecem. Veremos o que vai acontecer com o Everton Ribeiro, né? Ele deve ser titular contra a LDU na próxima terça-feira. Veremos os planos do Rogério Ceni. O Everton que vive a expectativa de ser convocado novamente para a seleção brasileira, que vai disputar jogos de eliminatórias e Copa América a partir de junho, né? A convocação, inclusive, deve sair no dia 14 de maio. Os jogadores convocados deve sair a lista, né, da convocação de jogadores convocados no dia 14 de maio. Lembrando que no final de maio também começa o Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do Flamengo é contra o Palmeiras, vai ser contra o Palmeiras. Mas é isso aí, galera. Então, né, na minha concepção, Vitinho vem jogando muito bem, vem dando conta do recado. O Michael agora ganhando confiança, sendo importante. O Michael, ele tem 6 assistências na atual temporada e é o maior garçom do Flamengo na temporada 2021. Números muito bons para o Michael, que precisa ir recuperando essa confiança. Para a gente finalizar, eu só vou falar uma coisa aqui. O Arrascaeta é um deboche. O Arrascaeta é um deboche. Impressionante também a fase que vive o Arrascaeta. Entrou no jogo e que assistência que ele deu pro Pedro, né? Que lance plástico, aquela... Nossa, isso aí não foi assistência. O Pedro resumiu a assistência. O Pedro perguntou, né? E aquela jogada ali do Arrascaeta, o passe dele e tal. Aí o Pedro só falou o seguinte: sem palavras para o Arrascaeta. É isso aí. Vive grande fase o uruguaio, talvez, para mim, a melhor fase da carreira do Arrascaeta em termos de desempenho. É isso aí, galera. Depois a gente volta aqui com mais notícias para vocês, com mais comentários. Peço para vocês se inscreverem aqui no canal, ó. Vamos lá, se inscrevam aqui, né? Por favor, meu presente de aniversário, porque hoje, dia 2 de maio, é meu aniversário e eu conto com esse presente de vocês. Valeu? Beijo, galera!